Certa vez conversava com um amigo padre, lhe prestava o consolo porque tinha acabado de falecer sua mãe. E conversava com ele, e claro, tinha visão sobrenatural. A sua mãe tinha falecido com os últimos sacramentos, bem preparada, já estava com bastante idade. Às vezes eu costumo dizer que a vida às vezes pode ser como um jogo de futebol. Com 45 anos acaba o primeiro tempo, com 90 acaba o segundo, depois é só acréscimo, né? E a mãe dele estava nos acréscimos, e bastante nos acréscimos, né? Então, também tinha uma vida santa, E lá, quando tinha falecido, ele dizia: o meu pesar não é porque sinto falta de uma preparação para minha mãe, não é porque não tenho a convicção de que estava bem preparada e que Deus teve misericórdia dela, não é o que me causa um pesar também, que ela podia ter feito mais bem, porque fez muito bem aqui na terra, teve vários filhos, né? Mas o meu pesar é que eu perdi o amor de mãe, né? Ou seja, esse pesar desse amor incondicional de mãe, que ele, claro, entendia e transferia para Maria também, vendo como é o amor de Nossa Senhora. E é transferir esse amor para Maria que ele, de certa forma, lhe consolou bastante. E queremos então hoje meditar sobre Nossa Senhora. Está próximo mês de maio. Como é bom que a gente entre nessa dinâmica e entenda que eu tenho já um amor de mãe muito grande, que é o amor de Maria. Santa Teresinha também experimentou um acontecimento semelhante. Ela conta no História de uma Alma recordações da sua mãe, e ela se lembra de muita coisa que conta lá no livro, mas é admirar porque ela se lembra de todas essas coisas, embora a mãe tivesse falecido quando ela tinha 4 anos de idade. E aí, quando eu li, eu fiquei pensando: nossa, com 4 anos eu acho que eu não me lembro de nada, né? Eu lembro do Brasil da Copa, sei lá, é uma coisa assim bem vaga. E ela se lembra de muitos detalhes com a mãe. Foi o ano que faleceu a mãe, ficou gravado. E ela comenta esse aspecto. Quando faleceu a mãe, ela fez uma oração sentida a Nossa Senhora, uma oração profunda, o máximo que consegue uma criança com 4 anos. Mas dizia a Maria: agora que minha mãe faleceu, a senhora tem que ser 2 vezes a minha mãe, né? Porque eu preciso. E notou que Nossa Senhora lhe escutou, e nunca lhe faltou uma proteção de mãe de Maria, ou de alguma figura que Maria enviava para fazer as vezes de mãe. As irmãs mais velhas, depois lá no convento, na sua vocação religiosa, viu, sempre tinha uma figura feminina que fazia o papel de mãe para lhe ajudar, e era Maria por detrás. Que nós temos essa experiência com Maria, né? Vamos falar sobre isso e dar algumas dicas para que eu possa experimentar de fato esse amor de mãe, né? Repara que às vezes tem aquele filho, aquela filha que não percebe o desvelo de mãe, que não percebe o esforço que a mãe faz para poder ajudar. De certa forma vai tocando a vida e não percebe tantas ajudas de mãe. Pensa que tem geração espontânea de jantar, por exemplo, né? Você chega, o jantar está pronto, né? Pensa que tem a cama já se arruma sozinho, né? Tem o fogão autolimpante, tem o quarto autolimpante. Não tem, né? E a mãe é que muitas vezes faz esse papel, às vezes silencioso, esse papel das boas mães, né? E esse papel elevado à máxima potência é o papel de Maria. E Maria tem, de fato, todas as qualidades de uma boa mãe. Não sei a experiência em que vocês têm da própria mãe, às vezes pode haver alguma dificuldade de convivência, pode haver alguma situação que torne mais delicado, mas com Maria não é assim, né? Pode ser que haja dificuldades com a nossa mãe natural,
mas com a nossa Mãe do céu é muito mãe. E eu queria, para isso, para ilustrar, pegar essa passagem do Evangelho tão conhecida, mas tão bonita, que se podia pegar várias passagens, mas aquela que é até utilizada na memória de Nossa Senhora na missa, com frequência se utiliza essa passagem, é aquela passagem das bodas de Caná. Havia então aquele casamento, Jesus foi convidado e Maria também. Celebravam bodas em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Então, entramos na cena, numa festa de casamento, e Jesus, no começo da sua vida pública, foi com um grupo de apóstolos. Provavelmente não estava totalmente formado o grupo dos apóstolos, já havia bastantes, mas os 12 talvez não havia ainda. E estava lá Maria, que tinha sido convidada. Como viesse a faltar vinho, São João já vai direto ao tema. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. E paramos aqui para entrarmos para ver o amor de mãe de Maria. Paramos aqui só para mentalizar o que seria Caná. Hoje em dia os arqueólogos têm dificuldade de identificar onde fica Caná, porque é uma cidadezinha que era tão pequena que aos poucos desapareceu do mapa. Alguns chutam que é umas ruínas de uma cidade lá em Galileia, outros colocam uma outra mais próxima do lago, outra longe, do lago da Galileia. Não sabemos. Mas de qualquer forma, pelas ruínas e pelo contexto e as fontes históricas, devia ser um vilarejo muito pequeno, uma cidadezinha minúscula. E o casamento deve ter sido um acontecimento. Talvez todo mundo da cidade foi no casamento, né? Uma coisa pequena. E Maria se preocupa que estivesse faltando vinho no final de uma festa de casamento. Repara o detalhe, o pormenor. Às vezes gosto de perguntar: o que aconteceria se não tivesse tido o vinho que Cristo fez no milagre? Já contei, deu spoiler, né? Tem o milagre do vinho, a gente já sabe. O que aconteceria? Não aconteceria nada de especial. Pode ser que ficasse um pouco envergonhado aquele casal. Pode ser que o chefe dos garçons, convidado para cuidar daquela festa, hoje em dia a gente chama de cerimonial, a palavra é chique, né? Mas era lá o chefe dos garçons, né? Talvez ficaria mal bocado. Mas não é que seria o fim do mundo, não é que houve um problema de vida ou morte. Talvez aquela notícia correria a voz em Caná, mas depois já se esqueceria. Aquele que é os noivos do que faltou vinho, né? Mas logo já esqueceriam, passaria o tempo. Talvez alguém ou outro colocaria a culpa em algum beberrão lá: olha, esse cara bebeu demais, por isso que acabou o vinho. Mas não teria um grande problema por ter faltado vinho. No entanto, Maria se preocupa para que não pudessem passar esse mau bocado. E olha para Jesus, vai atrás dele e conversa com Jesus, que estaria com os apóstolos, e diz: eles já não têm vinho. Se preocupa com eles, com aqueles noivos, com aqueles que estão na festa. Outra consideração que eu gosto de lembrar: Maria diz eles, ela não diz eu, que talvez seria um pedido até mais veemente. Olha, Jesus, não tem vinho, faltou vinho, eu não tomei nenhum gole desse vinho, me arranja um vinho aqui, eu não tomei nada, né? Pô, essa festa aí, eles não conseguiram nada, eu quero um vinho, então. Mas ela não pede para ela diz eles. Repara como Maria é delicada, se antecipa e pede para eles. Podemos imaginar, e é verdade, que Maria vai fazer o mesmo e dizer: olha, ela tem essa dificuldade, olha, ela tem essa doença, olha, ela está preocupada com isso, olha aí como
se ela tiver essa graça, como vai ser bom, como pode vencer as dificuldades. Maria não é à toa que é chamada medianeira de todas as graças. Todas as graças, de certa forma, passam pela intercessão de Maria, porque Maria, tão delicada como boa mãe, percebe já antes que a própria pessoa peça e já intercede. Medianeira, porque Maria percebe, antes mesmo de eu perceber que eu preciso de alguma coisa, Maria já pediu, e já intercedeu por mim, e já conseguiu. Esse antecipar-se, que é próprio das mães, vê uma necessidade, vê uma dificuldade, vai adiante, protege o filho, a filha. Há uns anos atrás saía a notícia de uma família que foi lá para Orlando e visitou aqueles parques temáticos da Disney. Havia vários filhos. O episódio ficou conhecido porque um dos filhos escapou da presença lá dos pais, porque tinha muitos filhos, e passou pela cerca onde estava o lago, onde havia crocodilos. E quando os pais perceberam, viram o molequinho já quase na margem e os crocodilos no meio, indo em direção dele, né? Impressionante, né? Os relatos que dão as testemunhas do acontecido, porque a mãe não teve dúvida, pulou a cerca e foi atrás para salvar o filho. Depois pulou o pai, mas a mãe pulou primeiro, né? E a cena, quando chegaram a equipe de segurança, era a mãe espantando o crocodilo que estava já bem próximo. E onde conseguiu essa força, né? Essa coragem? É meu filho. Maria, é minha filha. É meu filho. É isso. Esse amor de mãe que temos que perceber que Maria faz. Que eu perceba. Agora, diante de Deus nosso Senhor, olhando a imagem de Nossa Senhora de Copacabana, que nos preside aqui, podemos pedir essa ajuda para ela. Que de fato ela perceba antes, e ela faz mesmo, e diga: o que eu precisar, Maria, eu tenho certeza que a senhora vai dizer para Jesus, antes mesmo de eu perceber que eu preciso daquela graça. Lembramos que no relato do Evangelho, Jesus se resiste no início: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Jesus, de fato, não tinha realizado nenhum milagre ainda. E diz essas palavras diretas: minha hora ainda não chegou. E Maria, como boa mãe que é, respeitando a liberdade do seu filho Jesus, mas ao mesmo tempo querendo conseguir aquela graça, disse aos serventes, aos garçons que estavam lá, pediu para que eles fossem até Jesus e perguntassem o que era para fazer. Fazei o que ele vos disser. Imaginem, aqueles garçons estão lá uniformizados, talvez, né? E chegam até Cristo: olha, Maria pediu para a gente vir aqui, o que é para fazer? E eles não sabiam também do vinho. E Jesus, diante daquela intercessão de Maria, pede que eles enchem aquelas talhas de água. Podia simplesmente dispensar aqueles garçons e dizer: olha, não era nada não, para agora não precisa de nada. Mas, no entanto, Jesus atende aquele pedido. Fazei o que ele vos disser. A tradição cristã gravou essas palavras, que é uma das poucas que nós temos de Maria. Fazei o que ele vos disser. Repara, Maria dizendo isso para os garçons. A gente pode também gravar no nosso coração: olha, faça aquilo que Jesus te pede. Faça. Fazei o que ele vos disser. Fazei aquilo que Jesus te pede através do conselho da confissão. Fazei aquilo que te pede através daquilo que toca o seu coração para fazer na oração. Aquele bom conselho que a gente tem uma amiga que confia muito nela e ela nos dá um conselho, e a gente vê que é Cristo que me aconselha através daquela amiga.
fazei o que ele vos disser. É como Maria dizendo a mesma coisa, olha, faça. E aqueles garçons vão lá, e Jesus pede para encher aquelas talhas de água. Acharam-se ali as 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Era para que pudessem lavar as mãos, e continham cada qual 2 ou 3 medidas. Mais ou menos se estima 100 litros cada uma delas. Então 6 talhas com 6 litros, 600 litros. Haja vinho, hein? É bastante vinho. E Jesus pede, que eles encham aquelas talhas. O encher a talha, já perceberam que também não era fácil? Não existia mangueira na época. Encher as talhas a gente pode imaginar, pega a mangueira, liga a torneira e fica lá esperando. Não, tem que encher de balde. E como é que era o balde da época? De plástico? Tupperware? Não, de pedra. Então, suponha peso. E eles encheram aquelas talhas de pedra com baldes de pedra também. E encheram até o topo. E a água também pesa. E encheram generosos até o topo, sem saber o que era para fazer com aquela água. Era simplesmente água. E Jesus então depois pede: tirai agora e levai ao chefe dos serventes. Cada um pode imaginar a cena, porque nós não temos detalhes, mas eu gosto de imaginar, agora que Jesus pede para tirar aquela moça de água e levar ao chefe dos serventes, ao cerimonial, aqueles serventes, os garçons, não entendem nada. Pô, vou mostrar água para ele? Se é para mostrar água, não precisava encher esse negócio. Eu gosto de imaginar perdão, que eles olham para Maria nesse momento. Jesus diz: enchei as talhas. E até para encher, tudo bem, mas aí talvez eles já estão enchendo lá, está pela metade. E olha para Maria, e Maria fala, talvez faz um gesto, vamos encher mais, Então Maria ajuda para que eles possam encher mais. Aí quando enche até a borda, Jesus pega, leve lá para o chefe dos serventes. E aí eles talvez sentiram alguma rebelião no coração. Para que fazer isso? Tem nada a ver. Aí olha para Maria, e Maria, faz, faça, não custa nada. Vocês já fizeram mais difícil que encher o negócio, E Maria está lá ajudando, incentivando eles para que eles pudessem terminar aquela obra. Gosto de imaginar, porque aqui não fala o Evangelho. Até a gente sente vontade. São João, dá mais detalhe aí para São João, Mas é totalmente compatível. Muito provavelmente isso aconteceu. Maria estava lá perto, ficou vendo. E eles levaram. Logo que o chefe dos serventes provou daquela água, tornada em vinho, aí o milagre, não sabendo de onde era, se bem que sabiam os serventes, agora sim os serventes sabiam que era a água que eles tinham enchido. O chefe dos serventes chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Jesus faz um milagre generoso com a intercessão de Maria. E entramos na pele agora daqueles noivos, agora casados, que recebem aquele elogio. Eles não estão entendendo nada, Eles nem sabiam que tinha acabado o vinho, não sabiam que Maria tinha intercedido por eles, não sabiam o esforço de encher aquelas talhas. Demorou para encher aquelas talhas. Eu não sei quantos garçons eram, mas 600 litros com baldes, deve demorar os seus minutos. E aqueles garçons estariam até suados para encher aquele trabalho. E aí eles não sabiam de nada, todo aquele esforço. Estavam lá conversando na festa, era eles a razão daquela festa, então estavam bem distraídos com todo aquele festejo. Mas chega lá, interrompe e dá aquele elogio. E eles nem sequer sabem
a razão desse elogio. Às vezes, na nossa vida espiritual, podemos deparar com isso. Maria intercede por nós, me ajuda a vencer uma tentação, me ajuda a conseguir uma graça, conseguir um emprego. E aí depois eu nem sequer percebo, mas foi dela que ajudou tudo. Mexeu os seus pauzinhos tudo lá e tal, e de repente eu penso que eu consegui sozinho. Mas foi Maria que estava lá por detrás, me ajudando, intercedendo por mim. Aquele elogio que eles nem sequer entendem a razão. Agora pode ser bom para a nossa oração agradecer a Maria. Maria, a senhora que está aqui junto com Jesus, onde está Cristo na Eucaristia, de certa forma está também a senhora, porque é sangue de Cristo, é do mesmo sangue de Cristo, um material genético, podemos dizer, assim gostava de imaginar São José Maria. De certa forma, a senhora que está em cada sacrário, de certa forma, queremos agradecer a senhora tantas graças que eu nem sequer eu percebo, e como aqueles noivos, recebo elogio e eu penso que foi por culpa minha, foi por mérito meu, mas foi mérito da senhora, que intercedeu, que moveu o céu e a terra, intercedeu diante da Trindade, pediu ajuda aos anjos da guarda, moveu tanta gente para conseguir uma graça que eu recebi. E depois, às vezes, até assumo como minha, como fruto do meu esforço, e é fruto da sua graça, Maria. Eu quero agora reconhecer, como fazia São José Maria, quero agradecer até as graças desconhecidas. Ele dizia em latim, esse ignotis, até as desconhecidas, as graças desconhecidas. Ignoradas seria a tradução literal do latim, essa ignotis, até as ignoradas. E são tantas, com certeza, são tantas. Maria, quero prestar essa homenagem. E já que começa o mês de maio, que é dedicado à Senhora, quero retribuir, tentando fazer alguma coisa para agradar a Senhora. É o que nós vamos ver na próxima meditação. Algumas coisas que eu posso fazer para agradar a Maria, algumas práticas que ela mesma diz que gosta. A gente vai ver na próxima meditação. Como boa mãe, qualquer coisinha que a gente faça, ela já vai ficar contente. Mas se ela diz que gosta, poxa, então, melhor ainda que eu faça essa homenagem com coisas que ela gosta. Este foi o primeiro milagre, conta São João. Esse foi o primeiro milagre que realizou em Caná, na Galileia. Milagre de Jesus. Ele o realizou em Caná, na Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. A última passagem desse relato é muito importante. Às vezes se lê rápido e não se percebe. Seus discípulos creram nele. Repara, estão ainda começando a seguir Cristo. E aquela intercessão de Maria, aquele milagre, reforçou a fé dos discípulos. Ajudou até que os apóstolos ficassem com Cristo. Houve graça também para eles. Os seus discípulos creram nele. Maria reforça a fé dos apóstolos, ajuda para que eles fiquem com seu filho, com um efeito colateral daquele milagre em Caná. Seus discípulos creram nele. Maria, quero reconhecer tanta ajuda do seu filho Jesus na minha vida, e que ao reconhecer aconteça também comigo o que aconteceu com os discípulos. Quero aumentar a minha fé. Os seus discípulos creram nele, né? E com Maria, que longe eu posso ir. Maria que reforça a nossa fé, nos dá força para entender a atuação de Deus na nossa vida. A Maria, então, nos reforça esse amor que podemos ter a Deus. Ela de fato, aquela que me ajuda a crescer em fé, esperança e caridade. Ficamos toda a meditação lembrando de Maria e terminamos também então com ela, como gostava São José Maria, pedindo ajuda que esse relato das bodas de Caná aconteça também na minha vida, que eu perceba tantas graças que Deus me dá através de Maria e queira retribuir.